Olá pessoal, esse vídeo aqui está na playlist do apoiador Natan, tá? Então diz assim, ó, é possível transformar a raiz dupla ou radical duplo, né? Radical duplo, raiz de 2 mais raiz de 10 em uma soma de duas raízes quadradas. Então olha só, eu já resolvi isso aqui, só que eu cometi uma falha. Você conseguiu perceber qual que é a falha no vídeo anterior? Então, se você não conseguiu perceber, verifique o que eu vou fazer aqui. Ó. Então, é, ele quer saber se é sempre possível transformar um radical duplo ou raiz dupla, que é do tipo A mais ou menos raiz de B, tá? Assim, em uma raiz dupla, tipo raiz de T1 mais ou menos raiz de T2, por exemplo. Tá? É possível transformar isso aqui nisso aqui? Olha, nem sempre é possível, tá? Nem sempre é possível, mas às vezes é possível. E como é que a gente faz isso? Então você vai fazer o seguinte, a gente vai pegar isso aqui e vai elevar os dois lados ao quadrado. Quando eu elevo esse lado ao quadrado e esse lado ao quadrado, eu vou obter o quê? Então aqui vai ser A mais ou menos raiz de B, tá? Porque essa raiz aqui corta com esse 2. E desse lado vai ficar o quê? O quadrado do primeiro. Então vai ficar raiz de T1 ao quadrado da T1, tá? Mais ou menos duas vezes raiz de T1 vezes T2, ou seja, raiz de T1, T2, tá? Mais o quadrado do segundo. E o quadrado de raiz de T2 vai ser o quê? T2. Certo? Veja só. Quando a gente obtém isso aqui, a gente, a gente pode fazer a relação entre o que está desse lado com o que está desse lado, igualar o que está desse lado com o que está desse lado, tá? Então, vou separar um pouquinho só para deixar mais claro. Ó. A mais ou menos raiz de B vai ser igual aqui, ó. Então, T1 mais T2, tá? Que é o que está fora da raiz, mais ou menos. Aí, esse 2 aqui eu vou jogar para dentro da raiz, né? Então, quando eu pego um número que está multiplicando a raiz e jogo para dentro, eu pego esse número e elevo ao índice da raiz. Como aqui é raiz quadrada, então 2 ao quadrado, 4. Então, isso aqui vai ficar mais ou menos 4T1, T2. Tá vendo? Então, quando eu tenho essa igualdade, eu percebo que o A vai ser igual a T1 mais T2 e o B vai ser igual a 4T1 vezes T2, certo? E se eu pegar esse 4 e passar dividindo, eu vou obter dessa equaçãozinha aqui que T1 vezes T2 é igual a B sobre 4. Tá bom? Bom, o que eu faço com isso aqui? Então, repare que o A é a soma de dois números e o B sobre 4 é a multiplicação de dois números. Isso remete a gente a uma equação do segundo grau, tá? A equação do segundo grau, do tipo assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? Ela tem duas raízes, tá? Ela tem duas raízes e a soma dessas raízes vai ser o quê? Menos b sobre a. E a multiplicação das duas raízes vai ser o quê? C sobre a. Então, repare que essa multiplicação é esse valor aqui, esse b referente a esse b aqui, tá? E a soma desses dois números é esse a aqui, ó, referente a esse a. Mas eu posso escrever isso daqui numa equação do segundo grau, tá? Onde se eu fizer o a igual a 1, tá? Por exemplo, assim, ó, x ao quadrado menos a soma vezes x mais o produto igual a zero, tá? Soma do quê? Soma das raízes. Então, menos a soma das raízes mais o produto das raízes. Quando o índice, tá? O coeficiente do x ao quadrado aqui, quando o coeficiente do x ao quadrado for 1.
Aí a gente tem essa equação de segundo grau desse tipo. Bom, já que a gente tem uma equação de segundo grau desse tipo, onde isso aqui é a soma das raízes e aqui é o produto das raízes, e aqui T1, T2 pode ser a soma, então eu vou fazer o quê? X ao quadrado menos AX mais o produto, e no lugar do produto eu vou colocar o B sobre 4 igual a zero. Tá entendendo? Veja, então esse mesmo A e B que estão aqui, ó, eles passam a ser a soma e o produto, né? Ou melhor, eles passam a fazer parte de uma equação do segundo grau, onde eles estão relacionados com a soma e o produto. Mas esse T1 e T2 é esse número aqui, ó. Então, se eu conseguir com esses valores, com o coeficiente do x ao quadrado 1, coeficiente do x menos a e o termo independente b sobre 4, eu conseguir achar as duas raízes desse aqui, eu posso usar essas duas raízes aqui, ó, T1 e T2. Tá? E quais seriam as duas raízes aqui? Então a gente aplica a Bhaskara, né? Vai ficar assim, ó, x é igual a menos b, né? Vai ficar então a, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, ou seja, a ao quadrado, menos 4 vezes o a, né? Vezes o índice do x ao quadrado, vezes eu falei o índice, né? Vezes o coeficiente do x ao quadrado, vezes o termo independente. Então vai ficar assim, ó, menos 4 vezes esse daqui que é 1, vezes esse aqui que é b sobre 4. Tá? Tudo isso sobre 2 vezes o a. O a é 1, então 2. Ok? Só uma observaçãozinha. Então, ó, as raízes aqui, bom, esse 4 aqui vai simplificar com esse 4. E as raízes, né, dessa equação do segundo grau aqui vai ser o quê? x1 vai ser quem? A mais, né? x1 vai ser mais raiz quadrada de a ao quadrado menos b. Tudo sobre 2. E x2 vai ser quem? A, agora eu uso menos raiz quadrada de a ao quadrado menos b sobre 2. Tá vendo? Então, na verdade, eu coloquei x1, x2, mas x1 e x2 são as raízes desse aqui, e que eu disse antes que as raízes seriam T1 e T2, né? Então, vamos chamar isso aqui de T1 e esse aqui de T2, certo? Bom, aí, para ficar mais macete, né? Mais fácil de lembrar, as pessoas gostam de chamar esse termo aqui, ó, raiz de a ao quadrado menos b, lembrando que esse a e b vem da onde? Vem daqui, ó. Esse é o a e esse é o b. Então, esse a, b, no caso aqui da nossa aqui, o a vai ser o quê? O 2 e o b vai ser quem? O 10, né? Então, as pessoas gostam de chamar raiz de a ao quadrado menos b de uma outra letra chamada c. Então, essas duas raízes aqui, né, esses dois valores T1 e T2, seriam quem? T1 vai ser a mais c sobre 2, e T2 vai ser quem? A menos c sobre 2. E o c, claro, é isso aqui, tá? Então, essa raiz aqui, ó, né, esse raiz dupla ou radical duplo aqui, ele pode ser transformado como sendo raiz quadrada de T1, que é isso aqui, mais ou menos, dependendo do sinal daqui, se aqui for mais, aqui vai ser mais, se aqui for menos, aqui vai ser menos, raiz quadrada desse T2 aqui, ó, tá? E o que foi que eu errei lá na outra resolução? Eu, na hora de escrever que raiz de A mais ou menos raiz de B seria raiz de T1 e T2, eu coloquei a raiz só no A mais C e deixei o 2 fora da raiz, mas não veja que T1 é A mais C sobre 2. Então, isso daqui vai ser igual a raiz de T1, que é tudo isso daqui, mais ou menos raiz quadrada de T2, que é tudo isso aqui, ó. Tá? Então, o 2 entra na raiz também. Tá bom? Então, esse é o macete, ó. Esse é o macete. Tá? Esse aqui é o macete. Na verdade, esse T1 e T2 até dava para deixar de fora, né? É só fazer o C igual a ao quadrado menos B, e daí colocar que isso daqui vai ser raiz quadrada de UA
do A mais esse C, o resultado desse C aqui, sobre 2, mais ou menos raiz quadrada do A menos o resultado desse C aqui sobre 2. Tá bom? Bom, então, diante desse macete, então agora vamos tentar transformar essa raiz dupla em uma soma de duas raízes quadradas, conforme está aqui. Tá? Então, essa raiz dupla é raiz de 2 mais raiz de 10. Ó. Raiz de 2 mais raiz de 10. Certo? Então, para transformar isso aqui em duas somas de raiz quadrada, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou fazer o A, que é o 2, mais o C, que eu vou achar com isso aqui, sobre 2, mais, né? Raiz quadrada do A, que é o 2, menos o C, que é o resultado disso aqui. Então, para começar a fazer isso aqui, primeiro eu vou achar o C. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui nesse canto. C vai ser raiz quadrada do A ao quadrado. O A é 2, então 2 ao quadrado, menos o B, que é 10. Aí a gente chega à conclusão que C vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado, 4 menos 10. Espera aí. C, então, vai ser raiz quadrada de menos 6? Existe raiz quadrada de menos 6 no campo dos reais? Não, não existe. Então, essa raiz dupla ou radical duplo não pode ser transformado em uma soma de duas raízes quadradas simples. Por quê? Porque o C ele não está definido no campo dos reais. Tá? Então, simplesmente não é possível. Tá? Não é possível. Então, a resposta é possível transformar a raiz dupla em uma soma de raiz quadrada? Não é possível. Por quê? Por causa desse C aqui. Tá bom? É isso que a gente tem que ficar atento. Pode transformar a raiz dupla em soma de duas raízes quadradas? Em vários problemas podem. E normalmente quando a gente usa esse macete aqui em problemas, a gente vai conseguir fazer isso, tá? Mas nem sempre é possível, tá? Em alguns casos, dependendo do valor do A e do B aqui, não será possível, tá bom? Então, isso aí, essa foi a minha correção. Espero que você tenha feito aí também na sua folha aí, tenha desenvolvido tudo isso aqui para você lembrar, gravar, porque é importante você fazer isso, tá? O macete aqui é raiz quadrada de A mais C sobre 2, tudo sobre 2, mais ou menos raiz quadrada de A menos C, tudo sobre 2, e a raiz quadrada, tudo dentro da raiz quadrada, tá bom? Então é isso aí, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe o conhecimento, compartilhe o vídeo e compartilhe a playlist aqui do apoiador Natan. É isso aí, vamos que vamos e até a próxima.